Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos aqui no plenário Rodolfo Jablonski. Estamos começando mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo rionegriense. Também a todos que nos acompanham em seus lares, através do seu smartphone, do seu notebook, do seu computador, no Facebook, atente para o link oficial Câmara de Rio Negrinho ou na página oficial do Poder Legislativo deste município, câmararn.sc.gov.br, no lado direito da página, no link Sessões ao Vivo. Teremos hoje a apresentação de 21 indicações parlamentares feitas pelos vereadores através de pedidos feitos pela comunidade e transformados em proposições. Também votação e discussão de 2 requerimentos e votação única de 3 projetos de lei. A todos, uma boa sessão. Boa noite às vereadoras, os vereadores, os servidores municipais, Cabelo, vice-prefeito da Volta Grande. Convido o vereador Silvio para fazer a leitura de um versículo bíblico. Todos em pé, então, em respeito à palavra de Deus. Boa noite a todos. Ouvi, ó Deus, o meu clamor. Atendei a minha oração. Dos confins da terra clamo a vós, quando me desfalece o coração. Haveis de me levar sobre um rochedo e de me dar descanso. Porque vós sois o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habite eu sempre em vosso tabernáculo, e me abrigue à sombra de vossas asas. Pois vós, ó meu Deus, ouvistes os meus votos. Desdes-me a recompensa dos que temem vosso nome. Acrescentai dias aos dias do rei, que seus anos atinjam muitas gerações. Reine ele na presença de Deus eternamente. Dai-lhe por salvaguarda vossa graça e vossa fidelidade. Assim cantarei sempre o vosso nome e cumprirei todos os dias os meus votos. Palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Inicialmente, será apreciada a ata da 3ª sessão ordinária de 17 de fevereiro de 2020. Em discussão? Em votação? Aprovada por todos. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Liliana, aos servidores do município e a toda a comunidade. Ao subprefeito Cabelo também, boa noite. Correspondências recebidas. Excelentíssimo senhor Luciano Alves, presidente da Câmara de Vereadores. Cumprimentando cordialmente, venho respeitosamente indicar o vereador Ildefonso Pilati para ocupar o posto de líder do governo da administração municipal. Sem mais para o momento, reitero nossos votos de estima e apreço, colocando-nos à disposição para demais esclarecimentos. Atenciosamente, Alessandro Machado, chefe de gabinete. Ofício número 6 de 2020, ao excelentíssimo senhor Júlio César Roncone, senhor presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Requerimento. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio Negrinho, no uso de suas atribuições, conforme lhe permite o respectivo Estatuto dos Servidores Públicos, bem como da Lei Complementar número 16 de 2000, vem perante vossas senhorias, tendo em vista o interesse da continuidade das negociações a respeito do projeto de lei que institui o Banco de Horas do município, vez
que não há concordância entre os servidores, em especial a categoria dos motoristas municipais, requerer a retirada de pauta do mencionado projeto, para que não seja votado, dando continuidade às negociações entre servidores, sindicato e poder público, sendo que tinha para o momento aproveito o ensejo para prestar elevadas estimas e considerações. Rio Negrinho, 26 de fevereiro de 2020, Adriana Classar Ribas, presidente do sindicato. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2924 de 2020 do Executivo. Dispõe sobre a criação e a concessão do serviço de estacionamento regulamentado de veículos em vias pública e logradouros do município de Rio Negrinho e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2925 de 2020, do Executivo, autoriza abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e da outras providências. Matérias do Legislativo. Indicação número 42 de 2020, de autoria de William Rigueto, solicita ao Poder Executivo para que seja feita a pavimentação em concreto armado na rua José Jacir Denk, no bairro Industrial Norte. Indicação número 43 de 2020, de autoria de William Rigueto, solicita ao Poder Executivo para que seja feita a pavimentação em concreto armado na rua André Dumps, no bairro Jardim Rancho. Indicação número 44 de 2020, de autoria de Liliana Aparecida Schroeder Jurek, solicita estudos por parte do Departamento de Trânsito de Rio Negrinho, Detranrine, para que seja retirado o semáforo da rua Roberto Martin, no centro. Indicação número 45 de 2020, de autoria de Liliana Aparecida Schroeder Jurek, solicita para que os banheiros do pavilhão dos imigrantes sejam reformados e recebam adequações de acessibilidade para as pessoas com deficiências físicas e idosas. Indicação número 46 de 2020, de autoria de Ildefonso Pilati, solicita a instalação de faixa elevada para a travessia de pedestres na rua Augusto Barchal, próximo ao número 176, no bairro Vista Alegre. Indicação número 47 de 2020, de autoria de Ildefonso Pilati, solicita ao Poder Executivo que se proceda à revitalização da cancha de areia do loteamento Novo Horizonte, no bairro São Rafael. Indicação número 48 de 2020, de autoria de Ildefonso Pilati, solicita reparos no abrigo de passageiros próximo à cancha de areia do loteamento Novo Horizonte, no bairro São Rafael. Indicação número 49 de 2020, de autoria de Ildefonso Pilati, solicita que seja instalada lombada na rua Hipólito Briniac, proximidades do número 227, no bairro São Rafael. Indicação número 50 de 2020, de autoria de Abel Aque, solicita ao Poder Executivo para que seja feita a pavimentação em concreto armado na rua Maria Juraci Pereira, no bairro Cruzeiro. Indicação número 51 de 2020, de autoria de Ildefonso Pilati, solicita ao Poder Executivo para que seja feita a pavimentação em concreto armado nas ruas Olga Turic e João Dumps, no bairro Quitandinha. Indicação número 52 de 2020, de autoria de William Rigueto, solicita a manutenção na calçada da rua Pedro Simões de Oliveira, no centro, nas proximidades da Universidade do Contestado. Indicação número 53 de 2020, de autoria de Ivo Antunes, solicita o patrulhamento, ensaibramento e adequação do estacionamento da Escola Municipal de Educação Básica, EMEB, Prefeito Federico Lampe, no Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI São Pedro, ambos no bairro São Pedro.
Indicação número 54 de 2020, de autoria de Luciano Alves. Solicita a poda das árvores localizada às margens da rua Senador Nereu Ramos, nas proximidades do pavilhão de eventos no centro. Indicação número 55, de autoria de Luciano Alves, solicita o realinhamento e nivelamento no calçamento de lajotas da rua 13 de dezembro, próxima à rodoviária, no bairro Vila Nova. Indicação número 56, de autoria de Luciano Alves, solicita que o Departamento de Trânsito, DETRANRINE, proceda ao reforço na sinalização com a pintura dos meio-fios e faixas elevadas para a travessia de pedestres na rua Pedro Henrique Baker Brock, próximo à Escola Municipal de Educação Básica Professor Ricardo Hoffmann, no bairro Industrial Norte. Indicação número 57, de autoria de Luciano Alves, solicita a revitalização do totem em homenagem ao imigrante instalado na entrada do pavilhão dos imigrantes no centro. Indicação número 58, de autoria de Luciano Alves, Abel Ack, Ildefonso Pilate, Ivo Antunes, Liliana Aparecida Schroeder Juric, Maria Enide Castilho Packer, Pablo Ricardo Ribeiro, Silvio Cus, William Rigueto, solicita estudos de viabilidade por parte do Poder Executivo para a liberação de alvará provisório para a empresa no bairro São Pedro. Indicação número 59, de autoria de Liliana Aparecida Schroeder Juric, solicita a manutenção com patrulhamento e ensaibramento das ruas Maria de Lourdes Pilate e Hans Haroldo Time, no bairro Vila Nova. Indicação número 60, de autoria de Liliana Aparecida Schroeder Juric, solicita que o Departamento de Trânsito de Rio Negrinho, DETRANRINE, faça o remanejamento de faixa de travessia de pedestres na rua Capitão Osmar Romão da Silva, no centro. Indicação número 61, de autoria de Liliana Aparecida Schroeder Juric, solicita que seja feito o pavimento asfáltico na rua Capitão Osmar Romão da Silva, no centro. Indicação número 62, de autoria de Liliana Aparecida Schroeder Juric, solicita ao Departamento de Trânsito, DETRANRINE, a implantação de placas de sinalização, bem como a remoção de tubos usados para tal finalidade na rua Carlos Speicher, no bairro Vila Nova. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Eni. Entramos agora na ordem do dia. Encaminho os projetos de lei ordinária números 2.924 e 2.925 de 2020 para análise das comissões permanentes. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abel. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, peço que o projeto de lei ordinária número 2.925/2020, que já recebeu o parecer das comissões competentes, possa ser incluído na pauta de votações desta sessão. Coloco o pedido do vereador Abel em discussão. Em votação. Então, assim sendo, inclua a matéria em questão na pauta de votações dessa sessão ordinária. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 2.922, de 2020, de autoria do Executivo. Mensagem número 003, de 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, submetemos à apreciação desta Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que cria o Parque Municipal Prefeito Paulo Becker. A alteração proposta para a Lei número 3.041, de 2018, visa corrigir a definição do parque, visto que o mesmo foi caracterizado como unidade de conservação de proteção integral. Considerando a Lei número 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC,
que define em seu artigo 2º, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob o regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Sexto, proteção integral, manutenção dos ecossistemas livres de alteração causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto de seus atributos naturais, considerando que as unidades de conservação, exceto área de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos, conforme artigo 25º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Ao realizar uma análise sobre o parque, verificou-se que as características do mesmo não atendem aos requisitos para ser uma unidade de conservação e proteção integral. Por se tratar de uma área verde e proposta de alteração define o que poderá ou não ser realizado no parque. Desta forma, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, sugerindo a aprovação na forma em que se encontra redigido. Contatando com a pronta atenção de vossas excelências, aproveitamos o ensejo para reafirmar nossos protestos de consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, 27 de janeiro de 2020, Júlio César Ronconi, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 2.923 de 2020, de autoria do Executivo. Mensagem número 7 de 2020. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores. Submetemos à apreciação desta Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que revoga o artigo 52-A da Lei 3.238, de 1º de outubro de 2019, que alterou e incluiu dispositivos na Lei 1.757, de 22 de novembro de 2005, e da outras providências. Em anexo, encaminho para apreciação e aprovação deste colendo Poder Legislativo o projeto de lei que revoga o artigo 52-A da Lei 3.238, de 1º de outubro de 2019, cujo mesmo vinha em prejuízo ao cálculo dos proventos de aposentadoria do magistério. Com a revogação do artigo supra, a aposentadoria dos professores volta a ser apurada na forma anterior, não havendo prejuízo à classe. Diante do exposto, requeremos que os nobres pares deste colendo Poder Legislativo aprovem o presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, 11 de fevereiro de 2020. Júlio César Ronconi, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Se tem algum vereador que quer se manifestar, com a palavra a vereadora Liliana. É porque isso aqui não está funcionando de novo. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, saudar em especial os professores, que podem ter certeza que antes de qualquer coisa a Liliana nasceu professora e vai continuar professora assim até o fim. E também cumprimentar os motoristas. É uma pena que a gente se encontre dessa forma em alguns momentos. Mas, assim, foi muito bom vocês terem vindo. Então, hoje, a aposentadoria desse povo, dessa classe que está chegando agora, vai continuar, é o salário vigente, é o salário que vai estar ali. É o último salário que vocês ganharam na folha, é esse valor que vai ficar na aposentadoria, independente da unificação ou não daquela portaria lá atrás, né? Esperamos que seja assim até o final, até onde terminar todo mundo com o problema da unificação.
Foi exatamente isso que a presidente do sindicato deixou muito claro para a gente que iria acontecer. Tem prejuízo do IPRERIO? Tem, mas teríamos também que ter pensado lá atrás em todos esses prejuízos. Né? Eu sempre digo, o professor não tem mania de fazer corpo mole. Mas, assim, desde o começo vocês soubessem que vocês teriam 2 portarias e se aposentariam numa com 2 anos de antecedência da outra, também ninguém ia reclamar. O que não podem é, depois de aposentado, acabar ficando com o salário reduzido. Então, assim, em muitos momentos, na legislatura passada, eu escutei a palavra façam pressão que o vereador vota. E é assim mesmo. Parabéns para vocês. Parabéns para os motoristas que hoje estão aqui. É assim que funciona. E, de repente, tem coisas que acontecem e que ficam, se não tiverem antenados, se não tiverem bem acordados, né, foi o que aconteceu agora. Eu quis falar ali do projeto, isso aqui não funcionou. Então, eu falo depois na palavra livre. Mas, parabéns para vocês. Mostrem que a classe é unida. E deu tudo de boa. Obrigado ao pessoal do sindicato que também abraçou a causa. O projeto continua em discussão. Também quero me manifestar sobre esse projeto. Esse projeto passou por nós no ano passado e nós, vereadores, quando vem uma fórmula num projeto, nós, até então, nós não testávamos a fórmula. E esse projeto de lei, justamente esse artigo, o 52A, né, Luiz, ele traz uma fórmula onde ele calcula quanto seria o salário dos professores que estão se aposentando aí com a ampliação de carga horária. E nós encontramos, né, graças ao Luiz, lá que veio conversar aqui na Câmara de Vereadores, nós encontramos aí uma inconsistência na fórmula. Nós vivemos de fórmula, né, Luiz? Nosso trabalho é trabalhar com fórmulas, né, fórmulas matemáticas, e essa fórmula, infelizmente, professora Adriana, ela estava furada, né? E aí nós fomos falar com o prefeito, pedimos para que ele revisse essa fórmula, pedimos para que ele observasse o que fazer para que os professores não ficassem com prejuízo lá no seu salário, na sua aposentadoria. E ele achou melhor, então, até colocar o pessoal dele para estudar a melhor forma de fazer funcionar aí a aposentadoria dos professores. Ele resolveu, então, mandar esse projeto de lei que revoga, que retira esse artigo, então, 52A. E vocês, professoras, né, e professores que estão aí, quem tem portaria até 2003, vai pegar a integralidade que está previsto na Constituição, lá no artigo 41. Então, a professora Kelly, né, que já deu o seu tempo, né, professora, e está bastante nervosa porque não deu certo a fórmula, e eu concordo com a senhora, professora, porque realmente a senhora sairia muito, muito lesada, né, no seu salário. A senhora, então, vai ser enquadrada no artigo 41 da Constituição, onde prega aqui que vai ser, então, a integralidade do seu salário, e todas as professoras que têm portaria, né, aquela segunda portaria, até antes de 2003. Depois de 2003, tem a proporcionalidade que não vai dar prejuízo para ninguém. Tá bom? Então, seria essa minha contribuição na discussão desse projeto. O projeto está em discussão ainda, continua em discussão. Em votação. Professora Liliana. Aprovado por todos. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 2.925, de 2020, de autoria do Executivo. Mensagem número 9 de 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com nossos cumprimentos, encaminhamos a apreciação dos nobres integrantes do Poder Legislativo o anexo projeto de lei que autoriza abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e da outras providências.
O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar na importância de R$ 1.163.135,12 para a Secretaria de Infraestrutura. A alteração orçamentária será aplicada na pavimentação de vias e compra de concreto usinado para a sua finalidade. Para efetuar a suplementação, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro exercício anterior, seção onerosa no valor de R$ 1.163.135,12. Desta forma, observa-se que dispõe dos artigos 42 e 43, primeiro inciso 3, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, pela especial e pronta atenção de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, antecipadamente agradecemos. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, 18 de fevereiro de 2020, Júlio César Ronconi, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Passamos agora à pauta dos requerimentos. Peço à primeira secretária que faça a leitura do requerimento número 9 de 2020, de autoria dos vereadores Liliana e Pablo. Requer o Poder Executivo, através da Fundação Municipal de Esportes, FME, informações a respeito da antiga Escola de Artes Marciais do bairro Industrial Norte. Justificativa. Ao encaminharmos a presente solicitação ao Poder Executivo, esclarecemos que a mesma se faz necessária, tendo em vista obtermos informações sobre o que aconteceu com a referida Escola de Artes Marciais, o motivo pelo qual o local das aulas foi substituído, bem como onde essas aulas estão acontecendo agora. Diante do exposto, solicitamos o atendimento ao nosso pedido com a maior brevidade possível. Rio Negrinho, 26 de fevereiro de 2020, Liliana Aparecida Schroeder Juric, vereadora, Pablo Ricardo Ribeiro, vereador. O requerimento está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pablo. Cumprimento as vereadoras, senhor presidente, a mesa, os vereadores, a imprensa escrita e falada, os servidores públicos municipais, os professores, os motoristas e a comunidade. Esse requerimento nós fizemos com a Liliana, porque veio uma denúncia até nós aqui, que em 2016 foi inaugurado uma casa que é do espaço municipal, para a Escola de Artes Marciais. E, no entanto, essa casa está fechada e hoje as aulas estão sendo no vestiário do campo municipal. Então, a gente quer saber o que aconteceu, o porquê que não está sendo usada essa casa lá, que foi inaugurada em 2016, pelo professor, o professor Valdir, que dá essas aulas. Então, a gente quer saber maiores informações. Peço o apoio de todos. Com a palavra, a vereadora Liliana. Até porque hoje um dos maiores problemas que nós temos no município são casas, né? Para poder tirar pessoas aí de locais em risco e etc. E aquela é uma casa que, inclusive, da forma como ela foi adaptada, se não vai mais ser usada, não é justo ficar fechada do jeito que ela se encontra. Então, poderia, inclusive, recolher, de repente, 2 famílias naquele local, né? Levando em consideração que a frente dá para as 2 ruas, né? Ela é bem numa curva. Então, que se não vai realmente ser usado, que se tire aquela placa dizendo que é uma escola de artes marciais e que se faça jus ao patrimônio público. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Em votação. Aprovado por todos.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do requerimento número 10 de 2020, de autoria dos vereadores Liliana, Pablo, Silvio, Abel e Ivo. Requer ao Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico, SAMAI, estudos para a implantação da Tarifa Básica Operacional, TBO, para a cobrança da água no município de Rio Negrinho, bem como estudos para que a taxa de esgoto seja proporcional ao consumo de água. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento a esta autarquia, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista que se apresente a esta Casa de Leis estudo de viabilidade para a posterior implantação da TBO, Tarifa Básica Operacional para a cobrança de faturas de água no município. Tal medida visa proporcionar uma cobrança diferenciada do consumo de água em Rio Negrinho. Com a implantação da TBO, por exemplo, a taxa atual que cobra um valor fixo para o consumo de até 10 mil metros cúbicos de água e valores progressivos para quem consome além dessa quantidade, será modificada para a leitura por metros cúbicos consumidos, ou seja, os consumidores pagarão exatamente pelo volume de água consumido no mês. Da mesma forma, requeremos que se apresentem estudos de viabilidade para a cobrança da taxa de esgotamento sanitário, 80% da fatura de água, ou seja, proporcional ao consumo real de água e não com base no consumo mínimo de 10 mil metros cúbicos mensais. Sabemos que, se esta mudança exige um processo complexo para a sua efetivação, pois depende de sua construção e autorização concedidas pelos órgãos competentes por regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, através da fixação de normas, regulamentos e instruções a partir dos pareceres técnicos e legais. Rio Negrinho, 26 de fevereiro de 2020. Liliana Aparecida Schroeder Juric, vereadora. Pablo Ricardo Ribeiro, vereador. Silvio Cus, vereador. Abel Aque, vereador. E Ivo Antunes, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Liliana. Então, a TBO, nós resolvemos fazer esse requerimento mais uma vez, com o retorno do senhor e do vereador Abel, né, quando voltaram de Florianópolis, dizendo que eu estava batendo muito, que não é justo as pessoas que não gastam a quantidade de 10 metros cúbicos mês da água, e que elas, além de tudo isso, ainda tinham que pagar, além dos 10 metros cúbicos de água, elas tinham que pagar 10 metros cúbicos de esgoto. Então, assim, o que eu queria, num primeiro momento, é que, se a taxa da água é 10 metros cúbicos mês, você tem que pagar, sem problema nenhum, vamos pagar. Sempre foi assim. Mas o esgoto, a maioria dessas pessoas, principalmente os mais de idade, que são os que mais nos procuram, eles não chegam a gastar 3 metros cúbicos mês de água. Então, eles já pagam 7 metros cúbicos de água a mais no mês, e agora eles pagam mais 7 metros cúbicos de esgoto, que eles não usaram. Então, naquele momento, o que a gente pretendia era exatamente que, pelo menos, o esgoto fosse pago dessa forma. E aí, quando vocês voltaram de Florianópolis, eles voltaram exatamente trazendo uma notícia triste, que ou fazia a TBO, que é a taxa operacional, ou então não tem como ser diferente. E aí todo mundo vai pagar a quantia X. Eu gastei 4 metros cúbicos de água no mês, eu vou pagar 4 metros cúbicos de água e 4 metros cúbicos de esgoto. Aí está justo. Aí nós estamos pagando o que nós realmente gastamos. É mais ou menos que nem você emprestar o teu carro com o tanque cheio para alguém ir até em Mafra, e depois ele volta, ele não enche o tanque, ele vai lá e vai colocar só o que faltou para o tanque ficar cheio. É isso que nós queremos. E aí, então, na sexta-feira, eu pedi apoio dos demais vereadores, até para que realmente seja começado. Segundo o vereador, né, mais de um ano vai demorar o estudo. Então, realmente, nós precisamos começar o quanto antes possível, né? E é por isso mesmo que a gente está pedindo. Eu acho que o vereador tem mais alguma coisa, né?
Seria isso, obrigado. Com a palavra, vereador Abel. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os motoristas que fazem presentes, os funcionários da prefeitura, os professores, os secretários que fazem presentes aqui, o secretário Ronei, que foi o primeiro a dar entrada nesse requerimento em 2017 para a instituição da TBO. Nós tivéssemos começado o estudo lá, já teria sido implantado, né? Mas o caso é que a gente faz os requerimentos, foram feitos outros requerimentos também aqui, segundo o vereador Silvio, desde 8 anos que ele está aqui já como vereador e nada se decide, nada se discute, nada se vai para frente, né? Ou seja, não adianta a gente fazer esse requerimento aqui se nós não chamarmos o prefeito, chamarmos a SAMAI, juntamente com a ARES, que é onde a gente foi com o vereador Luciano, com o presidente Luciano, e mais instituições, para que realmente comece a fazer esse levantamento, para ser instituída a TBO. Realmente, ele falou que se começar agora, ela pode dar início daqui a 1 ano. Eu acho o tempo demais, eu acho que ele já tem os dados suficientes para, de repente, no máximo em 3 meses, fazer um experimento de 1, 2 meses, para que a população veja se vai pagar mais ou menos, né? Quero também cumprimentar o Cabelo, o subprefeito da Volta Grande, cumprimentar o vice-prefeito Beto, que está por aí também, o secretário Leandro, o Edson da Sprine, Adriano do sindicato, essas instituições assim que também eu acho que nós temos que fazer um requerimento para que seja feita essa reunião, primeiramente, para dar o primeiro passo, que é dizer assim, vamos fazer. Pronto, feito isso, aí se começam os estudos para que realmente seja implantada a TBO. Um exemplo do nosso município vizinho, São Bento do Sul, que foi implantado recentemente, lá eles pagam muito mais caro agora. Até o vereador Marco Redes, que foi o autor dessa proposta e que também faz parte do SAMAI, tentou justificar de diversas formas e tem justificado ainda assim nas redes sociais e através de informativos, mas tem sido bastante criticado por ter sido o autor dessa proposta lá, porque a população está pagando muito mais caro agora. Um exemplo, que os 10 metros cúbicos lá custam R$ 40,73. Aqui em Rio Negrinho custa R$ 31,54. Então, esses estudos que eles vêm fazer, eles vão ver quantas residências nós temos, que é cerca de 12 mil residências, e vão ver a porcentagem do que cada um está gastando. E a maioria gasta mais do que 10 metros cúbicos. Né? A maioria. Então, essas pessoas que gastam mais, por favor, não peçam a TBO, porque vocês vão pagar muito mais caro mesmo. Então, assim, dá uma olhada na sua fatura e vê, se você gasta até 10, se a maioria da população de Rio Negrinho gasta até 10 metros cúbicos, vale a pena instituir, porque assim, ela vai pagar só os que ela consome, os 10, e uma taxinha muito menor, né? E quem gasta menos, então, vai pagar muito menos ainda. Então, mais ou menos foi essa a explicação que o responsável lá pela Ares nos passou aquele dia. Mas vale a pena uma discussão, vereadora, com certeza vale a pena um levantamento que já deveria ter sido feito quando o vereador Ronei pediu esse estudo. Mas há tempo ainda, de repente, de fazer todo esse estudo, nem que não se comece esse ano, mas que de repente fica pronto para o próximo prefeito instituir a TBO em Rio Negrinho. Para mim, eu acho bom. Para mim seria bom, mas temos que ver para o povo todo como é que vai ficar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ildefonso. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, vereadora Liliana, vereadores, aos funcionários da saúde, os motoristas, professores aqui presentes, secretários, subprefeito, presidente do sindicato, comunidade geral, imprensa, falada, escrita, internautas. Eu também vejo assim que o requerimento ele pede para se fazer esse estudo e que realmente esse estudo seja bem melindroso, né? Até porque, como falou o vereador Abel, na vizinha cidade de São Bento tem gerado assim bastante controvérsias sobre essa questão da TBO. Geralmente as coisas são assim, né? Uns acabam tendo proveito e outros acabam sendo prejudicados. Eu vejo sim que o estudo realmente precisa considerar até onde
depois que nós tivermos, talvez, felizmente, aprovado esse projeto, até onde nós temos autonomia, o SAMAI, para poder determinar depois essa questão da cobrança pela TBO. Porque hoje nós estamos agregados às agências, nossa, né, agência reguladora, e, consequentemente, muitas vezes essas decisões não partem do gabinete do SAMAI. Vêm decisões que vão ser extras, que depois podem trazer outros prejuízos. Me parece que lá em São Bento do Sul foi exatamente isso que ocorreu. Aumentou a taxa do TBO. Não que seja a taxa da água em si, mas, né, eles aumentaram a taxa. E tem comparativos para isso. E aí é que entra essa questão de que hoje talvez tem gente que esteja arrependido de ter feito essa questão da TBO, exatamente porque as pessoas pediam que fosse desta forma, mas não houve esse estudo, talvez, detalhado como devemos ter. Como também em outras questões que envolvem, né, a questão do esgotamento. Anteriormente, né, isso já vem rolando de várias gestões que deveriam ter sido cobrados, né, implantada essa cobrança do esgoto, e hoje a população está sentindo exatamente porque se cobra o esgoto, né? Outros negligenciaram talvez essa cobrança, ou tiveram tempo para protelar essa cobrança, e hoje não tem mais tempo para protelar. Inclusive, se alguém ouve, né, as notícias nacionais, que eu acredito que todos aqui são muito bem informados, ouviram que daqui a pouco o governo federal não liberará mais nenhum recurso para as cidades que não tenham o esgotamento sanitário. E hoje a gente vê algumas cidades vizinhas falando exatamente de Rio Negrinho pelo fato de ter essa questão do esgoto bastante avançado, 90%, 95%. E eles ainda estão lá nos 20%, 18%, 25%. Então, há uma preocupação realmente sobre isso. A cobrança do esgoto impactou, claro, na conta do contribuinte, mas é um benefício para a saúde pública, é um benefício para o município, é um benefício para a sociedade. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador William Rigueto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos visita. Eu também vou ser favorável a esse requerimento. Fui convidado para assinar junto, mas resolvi não assinar, até porque já estamos, como a vereadora Liana falou, desde 2017, cobrando esse estudo. Sempre, quando vem a resposta, vem que eles já estão estudando, então, no meu ver, acho que nós deveríamos, talvez, convidar o diretor-presidente do SAMAI para vir aqui para repassar em que pé está esse estudo, o que já foi resolvido, o que eles ainda estão estudando nas outras cidades, em que ponto está isso, né? Então, em vez de requerer, talvez, o estudo, requerer que ele venha aqui e talvez dar uma explicação. Essa seria uma ideia, pois sabemos de casos lá em São Bento do Sul mesmo, que foi feita a TBO. Tem famílias que gastam pouco, às vezes pessoas de idade que moram sozinhas gastam pouco, acabam pagando menos, mas aquelas famílias carentes, com 5, 6 filhos, estão pagando bem mais do que pagavam antes, acabando sendo cada vez mais prejudicadas. Então, por isso, sou favorável ao requerimento, mas acabei não assinando junto, porque gostaria de uma explicação um pouco melhor do que um simples estudo. Então, obrigado. Uma parte, Billy. Com certeza. Ali, quando você comentou ali que o SAMAI diz que estão fazendo estudos, se eles estão fazendo estudo a respeito da TBO, isso é uma mentira, porque o próprio superintendente da Ares ali, que ele disse assim que isso tem que partir de um documento assinado pela Câmara, pelo prefeito, pelo SAMAI. Então, isso não foi feito ainda. Então, não está sendo feito estudo nenhum. Então, se eles estão falando isso, eles estão, acredito que, enrolando, né? Porque não está sendo feito estudo. Então, acho que a partir de agora, então, por isso que eu digo, a gente tem que se reunir para que seja feito esse documento requerendo esse estudo, né? Porque até agora ficou no requerimento, vem a resposta deles lá, a resposta veio nisso, né? Que estamos estudando. Né? Mas vamos dar um aperto para ver se esse negócio sai. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão.
Em votação. Aprovado por todos. Encerradas as votações, informo ao plenário que as indicações lidas no expediente do dia e as proposições aprovadas terão seu encaminhamento regimental. Passamos agora à palavra livre dos vereadores. Peço que façam a inscrição no grande expediente. Fazer o sorteio, então. Mas você está aqui, vereador, pode ficar tranquilo, você está aqui. Nós temos 1h15, então vão dar 75 minutos. 75. Cada vereador terá 11 minutos para a sua palavra livre, com 1 minuto de tolerância. O primeiro que vai falar será o Silvio Cus, que ele tem um compromisso, ele estaria em outra colocação, mas ele prefere falar agora no início, que ele tem que sair mais cedo. Então, Silvio Cus, a sua palavra. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, secretários presentes, todos os servidores, os professores. Enfim, o assunto que eu vou falar também é rápido e referente à classe dos motoristas. Até porque nós já conversamos hoje, né, com o Wendel, e essa semana referente ao projeto que era para nós votarmos hoje, que foi retirado da pauta, foi lido o requerimento agora há pouco. E digo para vocês assim, ó, na reunião de sexta-feira, o presidente do sindicato, Adriana, boa noite, estava presente. E nós, vereadores, não tínhamos como contestar a forma que nós recebemos o final do projeto para vir para a votação. O presidente do sindicato estava presente, como eu acabei de falar, foi chamado o secretário Wilson da Prefeitura, onde nos passou que estava apto e certo os termos dos acordos que vocês fizeram via sindicato e executivo. E nós, tendo essa informação da presidente do sindicato e do secretário, é óbvio que falamos que estava apto a votar e nós iríamos votar. Foi segunda-feira que o Endo entrou em contato comigo, e com certeza com os outros vereadores também, dizendo que não teve um acordo. Tá, pois bem, não vamos nem entrar no mérito de não ter o acordo ou ter. Mas eu vejo o seguinte, de qualquer forma, eu como vereador, não seria capaz de ser contra vocês de forma alguma, Adriano. Como eu falei, e tem áudio que eu mandei para o Endel ali, falei com o seu Nelson também, não teria como ser contra. Agora, eu vejo assim, ó, nós, os vereadores, estamos numa situação que não fica certo para nós isso aí. Quem tem que resolver a situação é o sindicato, o executivo, e vocês entrarem num acordo que esteja legal, que esteja certo, e aí sim, presidente, vim para casa, para dentro, e nós discutirmos e votarmos. Aí que vem a questão que, se esse acordo de vocês com o sindicato, que representa a classe, for certo, e nós aqui resolvêssemos, de repente, ser contrário ao acordo do sindicato e votar a favor do prefeito, vocês teriam que fazer uma manifestação e vir para dentro da Câmara. Mas nós não podemos mudar o projeto da forma que vem. Enquanto tem o sindicato que representa vocês, e estava presente na nossa reunião de sexta-feira, e disse que estava certo que era para votar, já conversado com todos, então ficou uma situação difícil para nós. Fica como se nós, os vereadores, fosse de repente meio contra vocês e a favor do prefeito, ou vice-versa. Fica uma situação ruim. E isso não é só nesse projeto. Já teve outros que veio para a Câmara dessa situação. Vem de uma forma que para nós, dos professores também, acabando de votar uma revogação aqui, que para nós está tudo certo, temos que votar e tal. Cai para a votação. Ou vem uma pressão, secretário Leandro, vem uma pressão que poderia estar aqui dentro da Câmara hoje, da classe de vocês, em cima dos vereadores. Mas nós só podemos votar se tiver certo. Nós sempre cobramos isso. Agora eu digo, se vocês fizerem esse acordo e nós for contra vocês, aí nós temos que ter uma pressão dentro da casa, até porque daí quem
quem quer ser contra, pode ser, mas visivelmente na frente de vocês, e quem quiser ser a favor vai ser. Como seria hoje se esse projeto fosse para ser votado hoje. Que nós falamos, Wander. Eu também, depois que eu conversei com vocês, eu vi que não era o que nós tínhamos falado aqui dentro, Adriana, na reunião. Então, eu ia ser contrário ao projeto hoje. Claro que eu ia ser contrário. Então, hoje eu digo para vocês, da minha parte, do vereador Silvio Cus, eu digo que vocês têm que pegar o sindicato, que é o que representa vocês, e, Adriana, me desculpe a forma de falar, mas você, como presidente do sindicato, tem que se entender com o executivo. Não pode falar. Você tem que se entender com o executivo, porque nós aqui só vamos aprovar a forma que vai vir. Nós não podemos opinar que nós queremos que seja dado o banco de horas ou não dado o banco de horas, enfim, tal. Nós podemos aceitar, sim, dentro de uma reunião interna que tem na sexta-feira, a colocação do sindicato, um representante ou mais representantes da classe, e que tenha um secretário do executivo junto. Ah, tá certo, então vamos votar segunda-feira. Daí dá certo. Mas, caso contrário, nós ficamos na pressão, vereadores, sem saber o que nós vamos fazer e como fica ruim, como dizer assim, hoje eu mandei de volta o áudio que eu falei, parece que nós estamos barrando a coisa, estamos deixando a classe meio ruim, e também eu acho que vocês têm que ver bem a questão do que vocês querem, junto com o sindicato, e o que vocês têm por direito da lei. Porque também nós temos que votar uma coisa que seja legal, nós não podemos votar uma coisa que possa complicar até a questão da lei federal junto ao Ministério Público. Então, eu quero que vocês deixem claro, os outros vereadores também vão se manifestar, claro, e a minha posição é essa. Vocês acertem com o sindicato acerte com vocês, e daí que venham, naquela reunião, como nós tivemos na sexta, Adriana, que venha você como presidente, que venha alguém representando o sindicato e que venha o secretário da prefeitura dizendo, agora sim, está apto, e aí eu serei favorável, com certeza, e não serei contra a classe e nem contra a lei. Seria isso, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Silvio. Com a palavra, o vereador William. O senhor tem 12 minutos com de tolerância. 11 minutos. Gostaria de cumprimentar novamente o senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos visita, a imprensa, escrita e falada, aos internautas. Meu boa noite a todos. Gostaria de, ligeiramente, comentar algumas indicações que fiz hoje, número 42 e 43, o qual a gente solicita pavimento de concreto armado nas ruas José Jastirdenck e na rua André Dumps. Fiz essas indicações devido ao projeto que votamos hoje de suplementação, no valor de R$ 1.163.000, que é um dinheiro que vem dos royalties do petróleo, que entrou na conta da prefeitura, e a prefeitura já anunciou que vai utilizar para colocar concreto em algumas ruas que necessitam. Como essas duas ruas precisam de manutenção constante, está aqui amigo Adriano, trabalhou por muitos anos na Secretaria de Obras, pudemos trabalhar juntos. São duas ruas que precisam de uma manutenção constante, são subidas, então eu acho que colocando o concreto armado nelas vai ter uma economia ao longo do tempo nos cofres públicos. E também a indicação número 52, a gente pede melhorias na calçada da rua Pedro Simões de Oliveira. Foi uma pessoa que veio me procurar aqui na Câmara também reclamando que está com alguns buracos bem no meio da via. A questão dos motoristas, também queria me posicionar. Eu até então não fui procurado por nenhum motorista para discutir esse assunto. Até fiquei muito surpreso quando eu vi que fariam greve, talvez aqui na Câmara, pois para mim estava tudo certo na reunião de sexta-feira das comissões, entre o Legislativo, Executivo e o Sindicato, né, onde foi discutido, para mim que estava definido já entre os motoristas e o sindicato. Fiquei muito surpreso, mas com certeza podem contar conosco. Se eu soubesse realmente que era isso, se fosse para votação, também votaria contra. Nós, vereadores, estamos a favor da classe dos motoristas, né? Sabemos que não tem horário para sair, não tem horário para voltar, é um trabalho muito puxado, mas então eu acho que vamos discutir um pouco melhor, vamos unir as classes, como o vereador Silvio falou, achar alguns representantes de vocês para vir junto, discutir junto com os vereadores e junto com o Executivo, para chegar num senso comum que seja justo para todos. Mas podem contar com esse vereador. E mais uma questão que eu gostaria de falar. Ano passado, no dia 11 de novembro, entregamos ao Executivo uma minuta de lei, da Lei 1.603, que é a Lei de Incentivos Econômicos e Fiscais. Foi um trabalho de 2 anos, meu como vereador, vereadora Liliana, vereador Ildefonso,
Dr. Cleverson, jurídico da Câmara, e mais 4 representantes do Executivo, onde ficamos por 2 anos discutindo a Lei de Incentivos Econômicos e Fiscais do município, atualizando ela. Está aqui o Leandro também, que participou bastante, secretário de Desenvolvimento Econômico, e a gente pediu que, então, que eles enviassem essa minuta novamente para que a gente possa votar e aprovar, e até agora ainda, então, eles não enviaram. Então, só fazendo uma cobrança, pedir para o vereador Ildefonso, líder do governo, que cobre também do Executivo para que possa enviar quanto antes essa lei, para que a gente possa buscar novas empresas para Rio Negrinho. Seria isso. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Billy. Com a palavra, vereador Ildefonso. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu deixei também para comentar aqui essa questão dos 2 projetos mais polêmicos, porque teríamos mais tempo para isso. Primeiro, a questão do magistério, né? Revogar o artigo 52A da Lei 3238, de 1º de outubro de 2019. Eu também fui procurado por algumas professoras, que de repente não se fazem presente aqui hoje, mas sabia dessa polêmica, e realmente existem algumas coisas que foram colocadas nesta lei, e algumas delas servem para, primeiramente, regulamentar aquilo que é uma lei de 2005, onde já ocorreram, né, anteriormente algumas alterações de carga horária com o objetivo simplesmente de se aposentar com as 40 horas. O magistério conhece muito bem isso, sabe daquilo que nós estamos dizendo. Mas, com certeza, o intuito jamais seria prejudicar alguém, principalmente, né, depois de trabalhar 40 horas durante tanto tempo, e ter uma redução salarial, né, que na hora de poder aproveitar a sua aposentadoria, esse benefício não seria integral. Como foi falado anteriormente, em 2003, os que têm a portaria anterior a 2013, né, serão integrais. E é isso que a gente precisa fazer, realmente, e as pessoas que realmente correram atrás dos seus direitos, é isso que a gente precisa fazer. O intuito da lei não foi, talvez, prejudicar, mas sim tentar regulamentar, e esse artigo ele acabou interferindo no processo de aposentadoria de muitos de vocês. Quando foi aprovada essa lei, também foi dito que esses casos seriam estudados de forma diferente. Eu lembro até hoje, na sala de reunião, lá na Câmara de Vereadores, que esses casos, que não seriam muitos, seriam estudados de forma particular. Então, infelizmente, se de repente se generalizou a coisa, não foi realmente intuito nosso. Questão, né, do projeto aqui dos nossos motoristas. Eu quero também dizer para vocês, como vocês já ouviram, não vou repetir tudo aquilo que já foi dito, mas foi essa a reunião que nós tivemos na sexta-feira, né, Adriana e o seu Wilson Vaz, presente aí lá na sala, e até o momento eu também não tinha sido procurado, enquanto líder do governo, para tentar conversar, etc. A reunião foi feita dia 13 de janeiro, né? Ficou marcada aí para 16h20, por aí, na garagem da prefeitura. Até acho que o local também não era decente, mas a Adriana justificou que estava sem a chave lá do sindicato, não podia, né, recebê-los lá, e fez o esforço de vir até aqui. Vi também lá no protocolo de vocês, no dia 7 de fevereiro, onde vocês esperavam uma resposta formal ou um diálogo com o prefeito, né? Está naquela reportagem que saiu lá no jornal Perfil. E
E isso não ocorreu. Isso é preocupante, realmente. Quando vocês colocam que vocês trabalham vários turnos, né, no mesmo dia, eu digo que realmente vocês estão deixando de pensar em si, na família e nos pacientes. Realmente, é preocupante isso. Se vocês trabalham até às 21 e saem às 3 horas da manhã, é muito preocupante. O que está faltando, então, é a gente realmente fazer uma negociação racional das coisas. Sentar, fazer escala, olhar esses direitos, porque, às vezes, o que a gente pode observar, né, é que, como foi também colocado lá, a gente prestou um concurso para trabalhar de motorista, das 7 às 11h30, das 13 às 16h30, muito legal, né? Mas, às vezes, tem muita gente que quer correr atrás de horas extras para acabar recebendo. Está dito lá que tem gente que tem mais de 200 horas extras. E ficou da administração anterior mais de 2.000 horas extras para ser acertados. E que foram acertados. Se isso não corresponde, então as nossas conversas por aí não estão batendo. Né? Então, depois a vereadora também vê isso daí. Então, assim, realmente precisa ser sentado, negociado às claras essa questão, executivo e sindicato, porque quem negocia o salário de vocês, a questão trabalhista, não é o vereador, é o sindicato e é o executivo. Mas a gente pode ajudar se vocês vêm pedir. Né? De repente a gente ficou surpreso. Mandei um áudio, né, para o Wendel, na segunda-feira me mandou um áudio, onde eu disse assim, alguma coisa está empiçando. O que está empiçando ainda? Que na sexta-feira a gente saiu convicto da reunião de que esse projeto poderia ir para votação. A gente saiu convicto. Então, não sei o que aconteceu. Aquilo que foi falado lá, a gente saiu de consciência tranquila, de que a gente poderia votar esse projeto. Mas é preciso conversar, é preciso dialogar, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Ildefonso. Só complementando, vereador, na CLT, a interjornada não pode ser menor do que 11 horas. O trabalhador tem que, de um dia para o outro, descansar 11 horas. Nós temos que, talvez, prever alguma coisa disso na nossa lei também. Com a palavra, vereador Pablo. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade. Eu quero aqui agradecer, primeiramente, ao secretário Hélio, que prontamente, quando a gente precisa, também ele sempre ajuda nós, acho que todos os vereadores, aí o que está no alcance dele. Também quero agradecer quando a gente está aqui para agradecer, tem que agradecer. E quando está aqui para cobrar, a gente está aqui para cobrar. Quero agradecer o prefeito pelo início da limpeza do rio, que começou, né? E agradecer também ao secretário Ronei e à bancada do PSD que conseguiram a liberação no IMA. IMA é a ambiental agora, através do deputado Darcy de Matos, que conseguiu a liberação. Ano passado, a limpeza do Rio Serrinha, e esse ano se estendeu por Rio Negrinho agora. Eu também quero comentar também a indicação número 58. 58 é aquela indicação que está assinada por todos os vereadores, que nós temos um empresário lá no bairro Colônia Miranda, São Pedro, que tem uma empresa que ele quer trabalhar e não está conseguindo o alvará, porque alegam que não é área industrial, e a 600 metros dele tem uma serraria da empresa Katzner, próximo dele tem a empresa Aerasul e próximo tem a empresa Batistella. Então, a gente fica
as pessoas vêm, cobram da gente, a gente vai atrás e alguma coisa não está certa. Até eu queria o secretário Leandro que desse uma força para esse empresário, o pessoal da secretaria, a Marlete, que desse uma atenção especial para esse rapaz. Ele quer trabalhar, ele tem contrato fechado, já tem funcionário, quer expandir o seu empreendimento, quer construir, já tem uma área que ele construiu. O contador veio até nós e ele só quer trabalhar. Então, a gente não entende como que não é área industrial se tem empresas ao lado dele. Então, foi feita essa indicação solicitando que seja dado um alvará provisório até ele conseguir regularizar tudo e que a secretaria dê uma força para ele, que hoje ele precisa entregar a mercadoria e hoje todo mundo sabe que não pode entregar sem nota. Ele quer abrir a empresa, quer trabalhar registrado certinho com os funcionários e não está conseguindo. Outra coisa, eu quero também comentar a questão dos motoristas, que uma classe que eu trabalhei junto com eles, a gente sabe que eles dão o sangue deles, e não é de hoje, isso já vem de anos, viajando dia e noite, saindo 2, 3 horas da manhã, viajando Curitiba, Florianópolis, Blumenau, para fora, aí, e assim, a princípio, até sexta-feira, como o Ildefonso, o Silvio comentaram aqui, estava tudo certo, né? Uma coisa que eu achei estranho, que o sindicato não trouxe a ata da reunião para dizer quantos que estavam na reunião. Não sei se estavam todos, ou estava 2, 3, a gente não sabe quantos tinha. E uma outra coisa que daí foi chamado o secretário Wilson Vaz, sobre a questão que também eles comentaram que já está sendo pago só 60 horas desde o ano passado. Ele comentou que foi um acordo numa reunião ao ano passado que teve com os motoristas, não sei se todos também, ou alguns, mas um acordo, eu fiquei até assim, um acordo de fio de bigode, que a gente chama, não tem nada no papel, não tem nada, que eles só estão recebendo as 60 horas. Então, eu peço aqui que agora o sindicato, né, com a classe deles, e sente com o Poder Executivo, tente achar uma forma legal disso, que eles merecem. Estão aí, porque se eles for para seguir o horário deles, imagine, todos os motoristas, vamos começar o horário às 7 horas da manhã. E as pessoas que têm as consultas marcadas em Florianópolis, Curitiba, Blumenau, que tem consulta marcada às 7h30, como é que vai chegar? Não tem como. Então, mas é que banco de horas, daí o pessoal vai pegar folga. Quem que vai cobrir o lugar deles? Já com esses motoristas já falta. Mas vamos chamar, não pode chamar de outra secretaria que é desvio de função. Ou no próximo concurso vai ter que fazer uma escala e chamar mais motoristas para a saúde, enfim, alguma coisa vai ter que se achar. Então, eu peço que agora que o pessoal do sindicato executivo e a classe dos motoristas agora tem que sentar e entrar num acordo para vir para nós aqui, para a gente sentar e ver se está tudo certo e botar para votação. Ou ou não é, ou enfim, achar uma forma legal, né, de compensar essas horas, ou vamos fazer escala, mas escala daí vai faltar motorista. A gente sabe, eu trabalhei 4 anos na saúde, a gente sabe que é uma loucura. 90, 100 pacientes por dia levado para fora do município. É uma loucura. Só quem trabalha sabe, eles sabem o que eu estou falando aqui. Então, era isso, eu peço apoio, que o sindicato ajude eles. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Pablo. Com a palavra, a vereadora Liliana. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, comunidade aqui presente. Começar, então, parabenizando o pessoal da DAPRIM, né, pela bonita festa do Dia do Aposentado, e que esse ano deu mais gente ainda, até porque eles estavam aqui no pavilhão, era pertinho. Dali surgiu porque todo mundo é assim, né? Na hora que vê o vereador lá, daí já teve alguém que lembrou dos sanitários que estavam com problema. É a minha indicação número 45, que já que vai ser usado agora
para a comunidade, então precisamos sim ter um pouco de qualidade, principalmente porque são pessoas que já contaram, que já contribuíram com a parte delas para Rio Negrinho. Agradecer o Hélio também, que já foi uma indicação da semana passada, que já foi deixado limpo aquela região próximo da Alfredo Greipel, ali onde também é uma área onde é para sair um parque de área verde, né, que também é da municipalidade. Gostaria de falar, que era o que eu ia falar, e o tablet não funcionou naquele momento. Então, fui favorável ao Parque Paulo Becker, né, que é a área, para quem está aqui e não se localizou, é aquela região próximo da Capela Mortuária da Coab. E lá nós vamos ter, então, um local, né, que vai ser protegido, que vai receber o nome, uma homenagem muito justa do prefeito Paulo Becker, um prefeito que realmente fez jus ao bigode que tinha. E, por isso, é necessário, sim, nós também fazermos a nossa parte quando a gente dá o nome para uma área dessa. Mas nós também precisamos pensar, vocês acabaram de ver que eu agradeci o Hélio Clemente pela limpeza de uma região onde vai sair um parque, na Alfredo Greipel, onde era para sair o Bastiana, né, quem é da Vila Nova conhece, e que estava muito cheio de mato, estava muito sujo. No ano passado, eu fiz várias vezes uma indicação pedindo uma cerca, apenas uma cerca, lá na Morada do Sol, aonde tem uma nascente, e que essa nascente tinha, inclusive, que falou comigo, falou com o professor, falou com o Ronei, falou com um monte de gente. Ele se prontificou a dar todas as árvores para a gente arborizar aquela nascente, e até hoje nós não conseguimos colocar talvez uma dúzia de palanques e uns 4, 5 fios de arame farpado. Então, está difícil. Outra área, no mesmo estilo, é atrás da escola Ricardo Hoffmann, que também é um terreno da municipalidade e que o mato está alto e que está cada dia pior, né? Então, nós precisamos, sim, vereadores, cuidar, dar nome, mas depois fazer jus ao que está sendo pedido e manter aquilo realmente que a comunidade possa utilizar, que seria, então, uma área verde, um parque decente. O Palhares, quantas vezes a polícia é acionada, porque as pessoas nem entram pelo portão, eles entram pelo trilho do trem. Então, temos que repensar, sim, as nossas áreas verdes. Falar um pouquinho da minha indicação número 60, que é a Rua do Seminário, entrando na Rua Capitão Osmar. Falei para mim mesmo, e enquanto não for criado o tal do Conselho do Trânsito, eu não peço mais lombada e nem faixa de pedestre elevada. Mas lá não tem faixa elevada. Lá é apenas a pintura de uma faixa, entrando, se vocês se localizarem, entrando da Rua do Seminário, a faixa está em cima da curva, entrando na Capitão Osmar Romão da Silva. É muito perigoso, até por causa do Caminho do Saber, agora vai aumentar mais ainda o movimento com a construção nova ali, né, abrindo o mercado novo. Então, que fosse afastado um pouco aquela faixa de pedestre, aquela travessia, que não é elevada, mas que fosse afastada um pouco de cima da curva. Os banheiros do pavilhão já falei. Temos também agradecer ao Billy, né? A tua indicação número 53 é a minha da semana passada, onde eu pedia à Rua Jacir Denk que fosse refeita, porque isso aqui foi promessa da sessão itinerante, e eles estão aguardando. Da mesma forma como a 52 tua, é a Pedro Simões, aqui próximo da universidade, e eu vou pedir para você colocar junto na sua indicação, dizendo que não é só ali, é desde lá de baixo, lá próximo, atrás do Breithof, ali atrás do Breithof, eu vi o tombo de uma senhora que ficou com o joelho todo no vivo, devido ao petit pavé que está solto, e que não foi tirado e nem foi colocado concreto, e não foi colocado nada. Então, precisamos, sim, ter o cuidado e lembrar que as pessoas andam a pé. Comentar de vocês, que realmente é como eles falaram, né? A princípio, eu mesmo perguntei para a Adriana quantas pessoas estavam na reunião, ela disse, não,
fechou. Foi feita a reunião, deu certo, fechou com o sindicato, na minha cabeça estava tudo certo. Quando daí, graças a Deus, sempre vocês têm alguém que, fica mais antenado e pediram socorro. Mas é assim, gente. Então, como eu falei antes, tem que existir a união e tem que cuidar mesmo, né? Sempre uma coisa que eu aprendi aqui dentro dessa casa, há 7 anos e meio atrás, quando eu entrei, que quando se trata de política, sempre vai existir os amigos do rei e os que não são tão amigos do rei. E, por isso mesmo, devemos sempre andar com um pé na frente e outro atrás, porque nunca sabemos de onde vem a rasteira. Certo? Então, contem comigo, quando precisarem, gritem alto que eu escuto, tá bom? Principalmente porque aí tem uma trupinha de alunos, né? Oséias, Michael e companhia. E dos professores, né? Da alteração, como eu disse, quando eu falei ali, eu acabei esquecendo de dizer que tudo o que aconteceu hoje é exatamente lá, num primórdio não tão longo, que quando foi unificado. E todos nós sabemos que teve muita gente. Hoje vocês não são esse caso, porque eu fui perguntar, inclusive lá no IPRERIO, e todo mundo tinha 40 horas uma vida inteira. Mas vocês também sabem que nem sempre o sindicato esteve errado, e nem o IPRERIO. Quando teve gente que alterou a carga horária na quinta-feira e na outra sexta-feira pediu a aposentadoria. Pura sacanagem, né? Eu gostaria de entender como que essas pessoas conseguiram trabalhar 80 horas semana. Pare, você pode trabalhar 20 de manhã, 20 à tarde e 20 à noite. Fechou 60, mas nunca 80. E eles conseguiram. Nossa, tem que ir para o Guinness. Eles conseguiram fazer 80 horas. Então, esse é um dos motivos, né, que eu conversei muito aquele dia com a Adriana e com o Abel estava junto na reunião, e eles conseguiram. Né? Então, realmente, hoje tem que ver, porque o IPRERIO vai começar, o Instituto vai começar a gritar logo, logo. Tem que ser visto realmente o que vai acontecer. Não é justo que alguém saia prejudicado, mas também não foi justo o que foi feito lá atrás. Né? Então, agradecer sempre as pessoas que colaboram, as pessoas que ajudam, agradecer o Abel, que prontamente aceitou o convite para ir lá, para conversar com a Adriana, e parabenizar, né, porque uma das pessoas que tem que ganhar parabéns é o Cabelo, pelo parque que está fazendo lá na Volta Grande. E aonde foi colocado aquele parque, é impossível não ter a limpeza, é impossível alguém não cuidar dele. Então, assim que tem que ser, Cabelo. Tem que começar a dar nome aos bois e, ao mesmo tempo, fazer a coisa acontecer. Então, às vezes, a gente se revolta aqui exatamente por essa fala que eu acabei de dizer para vocês. A gente nunca sabe de onde vem a rasteira. Então, por isso mesmo, temos que sempre andar juntos, porque unidos somos mais fortes. Seria isso. Muito obrigado e conte sempre comigo. Obrigado, vereadora Liliana. Com a palavra, a vereadora Eni. Mais uma vez, boa noite, presidente, vereadores, vereadora, secretários, professores e aos motoristas. Eu queria apenas dizer aos motoristas aqui, que não cabe a nós, vereadores, organizarmos a negociação dessas horas. Então, não é para nós. Isso aí é uma negociação que tem que ser feita com o sindicato. E é com o sindicato que tem que ser decidido, né? Como que vai ficar, se é hora extra, como que vai ser. Então, e que se fosse dessa forma, vocês podem acreditar que o meu voto seria contrário. Né? Eu tenho um carinho muito grande por vocês, motoristas, porque eu também trabalho na área da saúde. Já fizemos algumas viagens perigosas, né, João? E assim, então, com muitos, a gente já fez muitas, né? Então, a gente sabe do trabalho de vocês. Então, para vocês saberem como seria meu voto, tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Eni. Antes de encerrar, eu tenho um convite da Prefeitura Municipal. O prefeito municipal e o secretário municipal de Finanças convidam Vossa Senhoria para participar da audiência pública municipal a realizar-se às 10 horas da manhã do dia 28 de fevereiro de 2020, essa sexta-feira, na Câmara Municipal, aqui no plenário, tendo como objetivo a apresentação do resultado da execução orçamentária do terceiro quadrimestre de 2019, conforme determina a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º e parágrafo único do artigo 48. Todos estão convidados.
Declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando a próxima sessão, que será no dia 2 de março de 2020, às 19 horas, sem uma pauta ainda não definida. Uma boa noite a todos.